Olá! Boa noite, gente. Estamos aqui na nossa última live dessa primeira maratona LGPD sem juridiquês. Que bom que vocês estão chegando. Olá, boa noite. Eu vou esperar um pouquinho, como de costume, que vocês cheguem, porque hoje vai ser um dia intenso, uma noite intensa. Hoje a gente vai ver aí o passo a passo da implementação. Vou tentar recapitular um pouco tudo que a gente viu nessas últimas 2 semanas. Acho que foram semanas bem proveitosas. Tomara que vocês também tenham curtido, tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa nesse tempo, né? Eu aprendi muita coisa, pode ter certeza. Com cada convidado que chegou, a gente fala sobre um assunto diferente, né? Sobre o mesmo assunto, às vezes, com perspectivas diferentes, e a gente com certeza acaba aprendendo, não é verdade? Que bom que vocês estão aí. Olha só, gente. Oi. Vou dar aqui os 5 minutos pra gente poder começar. Vou ficar aqui de olho no relógio, porque hoje eu tenho que ser rápida, eu não posso enrolar. Eu e meu chá. E quando eu faço sozinha, então, aí é que bebe chá, né? Porque a voz fica rouca. Eu tenho falado tanto, tem sido tanto treinamento, que eu tô preocupada. Acho que eu vou precisar de uma amiga fonoaudióloga dessas aí, entendeu? Uma irmã fonoaudióloga, né? Porque tá sacrificando a voz de tanto que eu tenho falado. Que bom que vocês estão chegando. Aqui em São Paulo hoje tá fresquinho. Como que tá? Eu tô vendo que tem gente de Cuiabá, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de vários lugares. Como que tá por aí onde vocês estão? Tem gente da praia. Olha que delícia, um monte de gente. Aqui tá um pouquinho fresco hoje. Hoje foi um dia friozinho. Vamos lá? 1 minuto e a gente retoma, gente. 1 minuto e a gente retoma. E eu vou fazendo as minhas anotações pra não esquecer de falar nada pra vocês, porque hoje é muita coisa, né? Muito conteúdo. Aí tá fresco também na praia, olha só. Que coisa, né? Vamos? Deu? Deu. 8h05, vamos começar. Bem, gente, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui, né? Nessa nossa última live da primeira maratona LGPD sem juridiquês. Eu espero que tenham sido dias bem proveitosos para vocês. Espero que vocês tenham se familiarizado mais com o tema de proteção de dados pessoais. Esse é um tema que interessa não só às empresas ou aos órgãos públicos onde vocês trabalham, mas ele interessa a você, que é um titular de dados pessoais e que precisa conhecer desse tema, né? Inclusive para poder fazer valer os seus direitos. Eu queria dizer que foi assim uma alegria mesmo passar essas 2 semanas. Muita gente falou, você é doida, 2 semanas é muita coisa, né? Todo dia. E eu acho que eu fui meio doida mesmo, mas eu acho que foi muito bom, sabe? Eu tenho recebido, assim, muitos feedbacks, né? Às vezes a pessoa fica constrangida, não sei, de colocar no comentário, mas eu tenho recebido muito direct, muita ligação mesmo, sabe? Muita mensagem. Então eu vejo que foi alguma coisa que gerou um fruto bom, né? Que foi positivo, que as pessoas gostaram. É um tema que não é diferente de você falar sobre cozinha, de você falar sobre bem-estar, né? Um dia eu posso falar sobre a minha trajetória de mulher aos 40, dando conta de trabalho, de casa, de marido, de filho, enfim. Mas esse é um tema que ele pode não parecer tão democrático, mas ele é, né? E é isso que eu quero colocar, é essa a missão que eu trago pro LGPD sem juridiquês, né? De entrar na vida das pessoas e dar para elas um empoderamento verdadeiro, né? Tem gente que não gosta dessa palavra, eu não vou entrar no mérito dela, mas é isso, da pessoa ter condição de saber como seus dados são usados e de saber o que pode, o que não pode, o que pode e o que não pode ser feito com seus dados e tudo mais. Vamos lá.
Nessa jornada, o que a gente fez? Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, tá? A gente começou com o André falando sobre empreendedorismo, né? Inovação. E ele veio mostrar que a LGPD não veio para acabar com negócios. Depois a gente trouxe a Mariana e ela falou sobre consentimento, o mito do consentimento. Não é toda hora que a gente vai precisar de consentimento e nem faz sentido você pedir o consentimento se realmente não for o caso, porque ele tem que ser livre, ele tem que ser verdadeiro, né? E se a pessoa revoga o consentimento, você tem que acatar essa decisão. Então, o consentimento não pode ser vulgarizado, né? Ele tem que ser usado nas ocasiões em que realmente ele é cabível, né? Ou que você está disposto e que você tem condições de obedecer a todos os critérios e a todas as consequências de uma revogação, inclusive, né? A gente falou sobre segurança da informação. Eu acho que foi um papo super bem direcionado pelo Longinos. Ele falou sobre ferramentas, ele falou sobre a importância da gente cuidar dos nossos dados, dos nossos dispositivos, ele deu dicas de segurança, né? Tudo isso tá gravado, viu, gente? Eu tô aqui só tentando lembrar, talvez eu nem me lembre de todas, foram tantas, né? Mas só tentando lembrar aí de por onde nós passamos. Nós falamos sobre governança de dados, né? E aí a gente falou com o JP, ele é um cara que entende tudo desse assunto, né? Ele é formado em grandes empresas, ele já passou por empresas que tratam dados com volumes enormes, né? Inclusive hoje ele é responsável por isso dentro de uma grande instituição também, que faz tratamento de dados pessoais. Ele falou sobre a importância da gente saber o que a gente quer com os dados, que não faz sentido ficar guardando um monte de coisa que a gente não vai usar, né? De racionalizar os recursos, de como usar dados a favor da empresa, né? Atingindo o cliente, chegando mais perto do cliente, enfim. Depois a gente falou com o Henrique Cleto sobre as oportunidades que esse negócio traz para os contadores, né? Eu vejo que os contadores ainda estão muito tímidos em relação a esse negócio e eu sugiro realmente que eles busquem esse conhecimento. Por quê? Porque contador é guru da pequena empresa. A relação de confiança que existe entre o contador e o pequeno empresário, gente, ela é muito grande. Então, o contador tem condição de ser um embaixador verdadeiro para a proteção de dados, né? E ele tanto pode fazer parcerias com escritórios, quanto ele pode fazer parcerias com escolas, né? Eu mesmo tenho coisas com contadores, entendeu? Por quê? Porque é um público que precisa dar esse conhecimento, dar essas respostas para o cliente. E às vezes ele não tem conhecimento, então ele precisa buscar isso, né? E eu acho até que dá para fazer uma renda diferente, dá para fazer um negócio diferente. Depois a gente falou um pouco sobre as principais regras de tratamento, que a lei chama de princípios aplicáveis, né, ao tratamento de dados pessoais, essa disciplina. E a gente falou um pouco sobre essas regras que eram apenas as principais. Claro que a lei traz muitas outras regras, mas eu tentei falar de um jeito bem rápido, bem simples, sobre as principais regras para tratamento de dados pessoais. Depois nós falamos com a Daniele sobre os direitos do titular, né? E foi uma live muito bacana, foi muito esclarecedora, a gente explicou todos os direitos, desde o direito de correção, de portabilidade, tudo, né? Direito de acesso, o que é verdade, o que é mentira, né? A live teve um tema bem provocativo, né? Meus dados, minhas regras, né? E a gente entendeu que não é bem assim, mas o titular sempre tem que ter direito a acesso, ele sempre tem que conhecer quais são os seus dados tratados e como eles são tratados e para que eles são tratados, mesmo que ele não possa, em algumas ocasiões, pedir para que eles deixem de ser tratados, né? E aí depois a gente falou sobre dados de menores, no Dia das Crianças, sobre dados de menores, com a Patrícia Noleto. A gente quis trazer, porque a lei fala que os dados basicamente têm que ser tratados de acordo com o consentimento dos pais, né? Claro que existem exceções, óbvio, mas em regra é isso. E isso se aplica muito ao ambiente online, e aí a gente trouxe a importância do ambiente online para as nossas crianças, os desafios, os prejuízos, os riscos. Foi uma live bem rica, se você não assistiu, vai lá, tá tudo gravado, assiste, porque realmente ela é muito preciosa, essa live, né?
Depois a gente falou sobre o dilema das redes com a Giovana, a gente fez uma provocação, né? Não sei qual é a sua posição, aqui não vai ter certo e errado, porque a lei realmente não resolve o problema trazido pelo dilema das redes. Para mim, ele é um problema que está muito mais profundo, ele é um problema muito mais de ética, ele é um problema muito mais de intenção, né? Do que um problema de regras de tratamento, pura e simplesmente. Depois a gente falou com Patrícia Loyola sobre a NPD, né? Foi bem no dia da NPD, a gente falou com Patrícia Loyola sobre a NPD. E aí no dia acabou a live e o Bolsonaro foi lá e indicou os 5 integrantes do Conselho Diretivo da NPD, né? Sobre qual é a expectativa que a gente tem com a NPD, o que a gente precisa, o que a gente espera da NPD, qual que vai ser o papel importante que ela vai ter de educar, de direcionar, de facilitar essa disciplina de proteção de dados em todo o Brasil. Enfim, gente, foi tanta gente. Nós falamos com o Ítalo antes de falar com a Patrícia, né? Falamos com o Ítalo sobre oportunidades profissionais. Ele trouxe uma palavra super bacana, né? Assim, tanta gente durante a pandemia chateado, né? Ou sem trabalho, ou às vezes com perspectivas que não são boas. E ele veio trazer pra gente essa possibilidade de sempre fazer alguma coisa nova. E ele deu várias dicas para quem deseja trabalhar nessa área de proteção de dados e também para quem deseja trabalhar em outras áreas, né? Enfim, gente, foi realmente muita coisa ao mesmo tempo, foi muito rico. Sexta-feira a gente falou sobre os desafios da implementação com o Vitor, né? E ele contou o case da MRV e a gente falou um pouco de um jeito mais prático, né, sobre o dia a dia. Ontem eu falei sobre LGPD e educação, porque é uma coisa que tem me cutucado a alma realmente. É uma lei nova e eu tenho um receio de que ela seja discutida apenas entre setores, né? Dentro de setores, né? Intersetores. E ela tem que ser discutida entre setores, né? Tem que ser olhada sob uma perspectiva multidisciplinar, multissetorial. Então, ontem a gente falou um pouco sobre educação. E hoje eu vou falar sobre um projeto de implementação que eu acho que é o que a maioria aqui quer saber também, né? Acho que a gente já fez um overview. É claro que esses conhecimentos, gente, se a gente for dar um curso, não é assim que a gente vai dar, né? O curso tem toda uma metodologia. Por que eu trouxe esses temas dessa maneira? Porque são temas que interessam a vocês, né? São temas que eu achei que eram importantes para qualquer um. Então, um curso, de repente, é alguma coisa para quem está mais interessado. Aí a gente tem que ter uma metodologia diferente para poder ensinar. Aqui eu não queria ensinar, aqui eu queria despertar. E eu acho que a gente acabou realmente aprendendo, né? Além de despertar essa consciência da importância do tema, a gente acabou aprendendo um pouquinho também. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre implementação, né? Como que funciona uma implementação, um passo a passo para a implementação. E aí a primeira coisa que eu vou falar é sobre o post que eu fiz hoje. Hoje eu fiz um post sobre uns requisitos para você começar a estruturar um projeto. Qual é a primeira coisa que você tem que ter? Um time, né? Aliás, a primeira coisa de todas, o Vitor até falou na sexta-feira, né? Primeira coisa é você saber se a autogestão vai encarar esse desafio e vai patrocinar. E quando eu falo patrocinar, é patrocinar de toda maneira, não é só com dinheiro, é com priorização, né? Lá no case da MRV ele falou, essa foi uma decisão estratégica. Nas empresas de dados, isso é uma decisão estratégica. Na verdade, nas empresas de dados, a maturidade já é muito grande, mas as grandes empresas, essa é sempre uma decisão estratégica, né? Então, é super importante esse patrocínio da autogestão. Depois disso, você tem que escolher o time. Quem é que vai liderar esse projeto dentro da empresa, né? E aí, eu coloquei 2 requisitos. Eu acho assim, a primeira coisa, a coisa mais importante, se você está numa grande empresa ou numa pequena empresa, não importa, você tem que ter alguém que entenda do negócio e que entenda da importância do fluxo de tratamento de dados para o negócio, né? Qual que é a importância que esses dados tratados têm para esse negócio específico. Então, depois que você tem essa pessoa, ou esse time, pode ser mais de uma pessoa, aí você vai entender, ok, estou numa empresa grande,
eu sugiro que você junte o jurídico, porque não adianta, o jurídico ele vai se envolver em qualquer questão legal, as pessoas vão perguntar para ele tem que estar presente, não tem jeito. Eu sugiro que você busque alguém de risco ou de compliance, né? Mas de risco, compliance pode deixar mais pro final, mas alguém de risco, né? Porque é um tema que envolve riscos importantes, entendeu? Não dá para ignorar isso. Eu sugiro que você tenha alguém de segurança da informação. Se você está numa empresa grande, você tem um time de cybersecurity, então você pode colocar alguém lá. É interessante. Por quê? Proteção de dados não é só segurança. Apesar da gente ter esse viés, né? Que, é segurança. Não. Ele é também segurança. Não é que ele não é segurança, ele não é só segurança, né? Então ele extrapola a segurança. É bacana você ter alguém de segurança. Se você tem uma estrutura de TI grande, é importante você ter alguém de TI. Em regra, o time de segurança consegue responder um pouco as questões que você precisa sobre TI, sabe? Porque são pessoas que trabalham de forma muito próxima, né? Então, se você não tem condição de ter as duas pessoas, tendo um time de segurança, eu acho que você consegue ter um conhecimento básico, assim, para poder tocar o projeto. E alguém de governança de dados, né? Se você usa dados como um ativo estratégico, enfim, você tem uma estrutura de governança e aí você precisa de alguém de governança. Vive, se a minha empresa é pequena, não tenho nada disso, tudo isso é terceirizado, não tem problema nenhum. Lembra daquela primeira dica? Tem alguém que entenda do negócio e que entenda a importância do tratamento de dados para o negócio. Esse é o ponto principal, ok? Depois você vai decidir se você vai fazer isso sozinho ou se você vai fazer isso com o apoio de uma consultoria externa, né? Por quê? Se você está numa empresa que tem um nível complexo de um volume grande e um nível complexo de tratamento de dados, então você usa dados em várias ocasiões, você usa com várias origens diferentes, bases legais diferentes, vale a pena você trazer uma consultoria especializada se você não tem alguém muito especializado dentro da empresa, né? Então esse é o ponto, você tem que ver o volume de tratamento de dados que a empresa faz, a complexidade desses tratamentos e a existência ou não de um time que seja maduro o suficiente para responder a todas as perguntas. Por quê? Porque uma hora eu vou falar para vocês, dar uma dica, na dúvida consulta o especialista, né? Então uma consultoria é sempre bem-vinda. Vivian, mas as pequenas empresas não têm condição de contratar consultoria, tudo bem, então elas vão investir em educação, né? Que é mais barato que a consultoria, fazer um curso e elas vão separar aquela pessoa que vai estudar e vai se aprofundar. Minha sugestão, faça cursos curtos, né? E que olhem para o negócio. Já que você não tem um monte de recursos e você não tem um monte de tempo, então a minha sugestão é que você seja mais assertivo na hora de buscar esse auxílio, ok? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, me manda um direct, me manda um WhatsApp, me chama, porque a gente pode conversar sobre isso, tá? E aí, depois disso, a gente precisa de uma metodologia, porque não existe projeto sem método, né, gente? A gente tem que ter um método para gerenciar um projeto. Se você tem um time que entende de gerenciamento de projetos, maravilhoso. Se você não tem, você vai precisar buscar essa habilidade, essa competência, né? Porque ela é essencial. Existem várias metodologias de gerenciamento de projetos, né? Cada dia surge uma nova, né? Eu sei porque eu vejo lá na empresa o PMO trabalhando e dependendo do projeto usa uma metodologia, dependendo do projeto usa outra, né? Eu aprendi com eles a usar o Canvas, eu adoro o Canvas, porque ali eu consigo ter um mapa de tudo que eu preciso fazer. E depois, no dia a dia, você pode usar outras metodologias, mas eu acho bacana você ter um mapa de tudo que você precisa fazer. Todos os requisitos, todas as dores, todos os benefícios, todas as premissas, todos os riscos, todos os stakeholders, todo o time, todo mundo que vai trabalhar com você. Se você tiver alguma dúvida, busque informação sobre metodologia. Se eu puder te ajudar, pode contar comigo que a gente conversa também, ok? E aí, gente, mão na massa, né? Vamos começar a trabalhar. Vamos lá. Qual que é a primeira fase de um projeto? Então, você já tem um time, você decidiu ou não contratar consultoria, né? Lembrando que, se o seu time é muito maduro, você pode abrir mão da consultoria. Se o seu time não é maduro, não abra mão da consultoria. A não ser que você esteja em uma empresa muito pequena, onde você pode substituir a consultoria por educação, né? De repente um curso, de repente uma mentoria, alguma coisa desse tipo, tá bom?
E aí a gente vai começar a primeira fase, que é a fase do mapeamento. Qual que é o objetivo da fase do mapeamento? Primeiro, mapeamento de quê, né? Mapeamento dos tratamentos de dados pessoais. Se essa é uma lei que cuida de tratamento de dado pessoal e se você precisa fazer essa adequação, a primeira coisa que você tem que saber é onde você trata dado pessoal da empresa. Vocês concordam? Vocês entendem isso? Então você tem que mapear. Qual que é a metodologia que você pode usar? Você pode usar ferramenta sistêmica, tem um monte de solução de empresa grande que varre a sua base toda, né? Ou você pode pegar o bom e velho Excel e área a área fazer entrevistas, fazer questionários, né? E fazer essa coleta de informação, tá? Sobretudo nas empresas médias e pequenas, inclusive nas médias, não é só pequenas não, até empresa grande. O mapeamento no Excel, ele é muito bom, sabe? Porque às vezes os sistemas são vários e às vezes até por uma questão estratégica a empresa não quer passar por uma varredura. Então, de uma outra empresa terceirizada, né? Quando é uma empresa que não tem uma solução própria, um discovery, alguma coisa assim. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um Excel e aí você tem lá as perguntas que tem que ser respondidas, né? Vivian, mas isso é muito rudimentar. Eu imaginei que você fosse trazer pra gente alguma coisa tecnológica. Tem tecnológico também. Mas aqui eu tô tentando trazer a realidade dos pequenos e dos médios, tá? Então você vai, e funciona inclusive nos grandes. Então você vai fazer isso. E aí você tem uma série de perguntas que você vai fazer área a área, né? Qual dado você usa nessa área? Eu vou dar um exemplo, tá? Porque com o exemplo fica mais fácil de vocês entenderem, né? Então você vai lá no RH, qual é o dado que você usa nessa área? Aí a menina do RH vai falar assim, olha, eu uso o dado de candidato para vaga. Ótimo, então esse dado de candidato, como que ele chega? Ele pode chegar através de um currículo, ele pode chegar através de uma consultoria, ele pode chegar através da caixa tal, porque a gente já tem no site, venha trabalhar conosco, qualquer coisa assim. Então você vai mapeando. Vocês entenderam o que chama mapeamento? Você vai mapeando mesmo, entendeu? E aí você vai conseguir, com esse mapeamento, saber exatamente quais são os dados que são usados. E você vai fazer isso área a área. Sexta-feira, o Vitor falou que se fosse para ele fazer de novo, ele seguiria o fluxo do dado do início ao fim. Então ele não ficaria preso na área, né? Ele ia seguir o fluxo do dado. Depende muito de como a empresa funciona. Dependendo de como a empresa funciona, faz muito sentido fazer isso. Às vezes faz mais sentido fazer área a área. Eu particularmente gosto da ideia de fazer área a área, porque eu tenho certeza que não ficou nada perdido, sabe? Mas depois, na hora de consolidar, aí tem que fazer como ele fez. Porque eu tenho que pegar um pedacinho de uma área, juntar com outro pedacinho e juntar com outro pedacinho. Vocês entenderam? Porque cada área tem um processo. Mas às vezes o dado ele é usado em mais de um processo, né? Então, para você avaliar o ciclo de vida do dado, você vai ter que avaliar esse mesmo dado em mais de um processo diferente. Mas eu gosto da ideia da gente começar por áreas, né? Até para poder entender um pouco como funciona a empresa, sabe? A pessoa, quando ela passa pelo mapeamento, gente, ela entende muito do negócio da empresa, muito mesmo, vale muito a pena trabalhar nisso, sabe? É uma oportunidade de aprender sobre o negócio, inclusive, né? Então, quando você faz um mapeamento dentro de uma área, você vai entender o quê? De onde veio o dado, para que ele serve, quem que tem acesso a esse dado, onde ele é guardado, se você usa uma cloud, se você usa um servidor externo, se você usa só um servidor interno, quais são os produtos que são usados ou em quais situações eles são usados. Então, você consegue entender exatamente tudo que se relaciona àquela área. As colunas desse Excel são muitas, né? Mas isso é super importante para que você tenha todo acesso à informação. E aí, eu tenho algumas dicas, né, nessa primeira fase. Bem, vamos lá. Primeiro, a gente tem que visitar todas as áreas. Segundo, quem que faz isso? Quem faz isso é o time responsável pelo projeto.
Tem que ser. Você pode chamar alguém de fora para fazer? Ótimo, você pode chamar alguém de fora para fazer. Mas tem que ser alguém que esteja muito bem treinado e tem que ser a mesma pessoa, ou o mesmo time, ou a mesma metodologia para todas as áreas. Porque assim você garante unidade da disciplina dentro da empresa, entendeu? Se eu vivo, eu faço de uma área. Aí eu vou e peço para uma colega minha que de repente não entende tanto de dados para fazer da outra. Na hora que ela for fazer, o nível de exigência dela é menor que o meu, né? Por quê? Porque ela não é alguém dedicado para isso. Então tem que ser um time dedicado e eu particularmente acho que tem que ter pelo menos uma pessoa que participe de todos, entendeu? Por quê? Porque isso garante a uniformidade na hora de colher esses insights, né? Essas informações. Quando a resposta vem muito fácil, questiona, sabe? Tem umas dicas importantes assim, né? A pessoa te respondeu sem pensar, força que ela pense um pouquinho, sabe? Tem amigo psicólogo aí na live, né? Então, assim, o psicólogo fica fazendo perguntas, né? A gente tem que ser um pouco psicólogo, às vezes, dessas áreas, entendeu? Vamos perguntar, vamos provocar, sabe? Não faça com pressa, faça realmente querendo entender. Por quê? Em empresas muito pequenas, esse mapeamento é muito rápido, gente, é muito simples, tá? Não tem mistério nenhum. Mas em empresas maiores, ele começa a ser mais complexo. Então, é importante um nível, principalmente nas áreas de negócio, é importante um nível maior de detalhe, né, nesse negócio. E qual que é a minha dica aqui? Nenhuma informação é desnecessária. Tudo que a pessoa falou, anota. Não deixa de anotar. Anota, registra tudo. Por quê? Porque lá na frente pode ser que você vá dispensar isso e jogar fora, mas pode ser que seja útil para te tirar alguma dúvida. Então anota tudo. Bem, depois de você fazer um mapeamento em toda a empresa, você precisa fazer o que a gente chama de análise de gap ou gap analysis, enfim, ou diagnóstico, cada um fala da maneira como acha melhor, né? Que significa o quê? Qual que é o objetivo? Você precisa encontrar pontos que precisam ser ajustados. O objetivo nessa fase é você pegar todo o mapeamento que você fez, então você já entendeu como funciona todo o fluxo de dados dentro da empresa e você vai cruzar isso com a sua matriz de regras legais. Vive, onde eu acho isso? Gente, isso aí não tem segredo, isso aí você vai ter que fazer, né? Ou então você vai contratar isso pronto de alguém, né? Mas pegar a lei e deixar a lei de um jeito mais claro, entendeu? Mais fácil, cada um faz o seu jeito. Eu, desde criança, eu estudo para a prova fazendo esquemas, né? Meu cérebro funciona bem com isso, entendeu? Eu até vou fazer um post sobre isso. Aguarda que essa semana, em algum dia, quando tiver com mais paciência, eu vou fazer. Mas, então é importante você pegar tudo que você faz e cruzar, é um cruzamento mesmo, com tudo que tá na lei, né? E aí você vai identificar, opa, aqui eu acho que eu não tenho uma base legal, então vou precisar usar o consentimento. Ou, aqui eu não tô usando todas as regras todos os princípios, né? De repente não tem segurança. Normalmente o que as empresas vão ver mais é que elas não dão para o titular o livre acesso. A não ser as empresas que já tinham esse costume, né? Então tem muitas indústrias que já têm que dar essa informação para o titular. Então para elas não é uma grande novidade. Mas para as outras que não tinham essa obrigação, isso realmente gera um impacto importante. Inclusive para os pequenos que também têm que dar essa informação. Então, tem que correr, porque hoje o tempo vai passar e é muito conteúdo. Então, gente, vocês vão precisar fazer isso, né? E aí você vai identificar exatamente o que é que você tem de gap, o que é que você tem que ainda precisa ser ajustado. Olha eu arrumando o cabelo, né? Só eu, gente, toda mulher assim. Se não tiver espelho, não tem problema, você vai descabelada, né? Mas se você tá aqui na live ao vivo, você precisa arrumar o cabelo, não tem jeito. Então, vamos lá. Então, aqui no Gap, a gente vai fazer isso, né? Você vai cruzar e você vai entender o que precisa ser ajustado. Qual que é a pessoa responsável por fazer isso?
aí tem que ser uma pessoa com conhecimento técnico, né? Se você tem o apoio de uma consultoria, ótimo, a consultoria vai te apoiar nisso. Se você não tem uma consultoria e trabalha aqui dentro, tem que ser a pessoa que mais entende da lei, porque ela é que vai falar se aquilo está de acordo ou se não está de acordo com a lei, né? Lembra, eu acabei de falar com vocês, gente, em empresas menores não precisa de consultoria, você consegue fazer sozinho. Sim, se você tiver o conhecimento, se você de repente tiver, sei lá, feito cursos, né? Então, se você estiver confortável com as regras legais, aí você mesmo consegue fazer, sem problema nenhum. Mas se você ainda não estiver confortável, você vai precisar de uma consultoria. E aqui, qual que é a minha dica? Na dúvida, procura uma consultoria. Na dúvida, não faz. Na dúvida, procura um especialista. Sempre procura um especialista. Às vezes não vai ser um especialista pago. Às vezes é um benchmark, né? Você vai procurar alguém da mesma indústria que você, entendeu? Alguém que você conheça, mas procura. Na dúvida, procura a ajuda, o apoio de alguém, tá? Então, esse é o gap analysis, né? E para você fazer isso, o que você precisa? Você precisa conhecer a lei, é o primeiro ponto, óbvio, e você precisa conhecer o negócio. Por quê? Porque se você conhece bem o negócio, você sabe o que é que realmente vai fazer sentido você deixar de fazer, o que vai fazer sentido você investir numa solução, entenderam? Então você tem que conhecer o negócio porque faz parte de você identificar onde que realmente aquele tratamento é necessário, é importante, né? E isso faz toda a diferença, porque é essa informação que você vai ter que cruzar com a sua matriz de regras legais, tá bom? Bem, depois disso a gente parte para o plano de ação. Então você já fez o mapeamento, você já fez o gap análise, você já tem um diagnóstico, né, do que tem, o que tá certo, o que precisa ajustar. Às vezes não é nenhuma coisa que esteja errada. Às vezes você vai observar oportunidades de melhoria. Isso é super comum, gente, super comum. Todo projeto de implementação de LGPD, aliás, eu acho que de implementação de qualquer coisa, sabe? Você sempre vai ver uma oportunidade de fazer uma melhoria no processo, né? Então, não é nenhum gap, mas você coloca isso lá para também ser feito durante o projeto. E aí a gente passa para a próxima fase, então, que é o plano de ação. Nesse plano de ação, esse aqui, presta atenção. Isso aqui, meu povo, é muito importante. Aqui é bem bacana você ter alguém que entenda de gerenciamento de projeto. Por quê? Porque você vai ter que escolher o que priorizar, como organizar, né? Então, qual que é o objetivo desse plano de ação? É você organizar o projeto de implementação, né? E essa organização, ela significa que você vai falar o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, né? E como que você escolhe o que vai ser feito primeiro e o que vai ser feito depois? Você tem vários fatores que são levados em conta para isso. Eu vou falar alguns, mas eu posso não estar falando todos, né? Porque vai depender do caso concreto. Eu não sei qual é a sua empresa, como você trabalha, enfim, qual é a sua situação. Mas você tem uma questão importante relacionada ao primeiro, o que gera mais risco, né? Esse gap que você está consertando, ele é um gap que ele gera um risco para a empresa ou ele é um gap que ele só mostra uma melhoria que você quer fazer? É uma pergunta. Outra pergunta, não, Vivi, ele gera um risco. Realmente é uma desconformidade com a lei. Tudo bem. Ele gera algum prejuízo para o titular de dados? Porque lembra que se a lei é uma lei para proteger o titular, então talvez você deva começar pelo que interessa diretamente ao titular. Vocês concordam comigo? Ou não? Ele é alguma coisa mais interna, né? Que é uma coisa que tem que ser resolvida, mas não precisa ser a primeira coisa a ser resolvida, né? Para essa adequação, para esse problema que você vai resolver, você vai precisar gastar muito ou pouco dinheiro. Dependendo do seu fluxo de caixa, você vai priorizar uma coisa ou outra, não é verdade? Ou você consegue fazer sozinho dentro da sua empresa, ou você precisa contratar alguma coisa de fora,
né? Em regra, quando você tem que mudar um processo, por exemplo, você faz sozinho dentro da empresa. Se você precisar implementar um sistema, você vai precisar de alguém de fora. E precisar de alguém de fora implica em custo, implica em tempo, porque implementar é sempre mais difícil que mudar um processo interno. Então, tem que ser alguém que entenda de gerenciamento de projetos, gente, porque aí você tem que ter aquela organização. Lembra que eu falei do Canvas, que eu adoro, né, trabalhar com ele? Eu tenho um na porta do meu armário, entendeu? Das minhas coisas, né? Por quê? Porque eu trabalho num monte de frente diferente e eu preciso me organizar, senão não dou conta de segurar todos os pratinhos, como a minha amiga Patrícia Noleto sempre me fala, né? Então eu tenho aí esse cuidado. E aqui é importante você ter também. Vamos lá. Quem que faz isso? É o time, né? O time vai definir, então, em conjunto, como que vai organizar o projeto. É claro que um projeto, ele tem um líder técnico, ele tem um PO, ele tem, enfim, né? Você tem as figuras, as pessoas que são as pessoas-chave do projeto, né? Para quem trabalha mais de perto com gerenciamento de projetos, né? Eu mesma sou PO do projeto lá na empresa, mas o PO não resolve sozinho, o líder técnico não resolve sozinho, né? Isso tudo tem que ser uma decisão colegiada. Por quê? Porque é um trabalho conjunto, não é um trabalho individual, tá bom? O requisito são os conhecimentos técnicos, né? E aí em várias áreas. Nesse momento, o cara da segurança é muito importante quando ele vai falar de implementação relacionada à segurança. O cara de TI é super importante porque vocês vão definir quais são as implementações relacionadas à TI. O cara de... Por que eu tô falando cara? Que machismo, né? Tanta mulher em segurança, tanta mulher em governança de dados. A pessoa, né? A pessoa de governança de dados, ela é a pessoa que interessa para essa área de governança de dados. Então, qualquer alteração no fluxo do uso do dado, ciclo de vida do dado, enfim, passa pela área de governança de dados. Então, aqui tem que ser um time altamente técnico de especialistas, ok? Vivian, mas lembra que a minha empresa é uma empresa pequena. Eu não tenho tudo isso. Se você não tem tudo isso, eu vou te falar uma coisa, você tem. Só que tá tudo junto de uma pessoa só, né? Numa empresa pequena, a pessoa que decide em relação ao uso do dado é a mesma pessoa que decide em relação à segurança, é a mesma pessoa que decide em relação, enfim, a ciclos de vida. A gente já viu aqui nas nossas lives, né? Já tentou desmistificar um pouco. Isso não é um papo só de empresa grande. O pequeno faz sem saber que é isso que ele está fazendo, tá? Então aqui a gente precisa desse skill, né? As pessoas têm que ser técnicas e entenderem cada uma da sua área. Se você está numa empresa pequena, é você mesmo que vai fazer tudo, como você já faz hoje, né? Numa empresa pequena, você já faz financeiro, você já faz RH, só que você sabe dar nome para isso, né? Mas quando você controla o seu WhatsApp dos clientes, você está cuidando de governança de dados, você está cuidando de atendimento ao cliente, você está cuidando de um monte de coisa que talvez você nunca tenha dado nome para isso, entendeu? Quando você tem um sistema que você guarda, um CRM que você guarda os dados dos seus clientes, você está fazendo governança. Talvez você não saiba que tem esse nome, mas você já está fazendo, eu vou te contar, tá? Então é isso, é você mesmo. Se você estiver numa empresa pequena, é você mesmo. E qual que é a dica aqui, gente? Gente, a dica é o meu mantra de vida, de uns tempos pra cá, principalmente pós-pandemia. Simplificar. Vamos deixar simples. Vivian, é impossível escutar tudo isso que você falou, esse tanto nome que você falou e deixar simples. Não, gente, dá pra fazer. É porque aqui eu tô numa live de menos de 1 hora, né? Pra falar sobre um negócio que as empresas demoram meses pra fazer. É natural que fique meio corrido, entendeu? Tô querendo dar pra vocês um overview, né? Pra vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Mas dá pra simplificar. Dá pra usar um método que vai te ajudar a deixar as coisas mais tranquilas, entendeu? Vamos lá. Então, depois disso, né? Depois disso, gente, tem a ação, né? Vivian, o que é que na verdade acontece? Eu tô incomodada com esse cabelo.
O que é que, na verdade, acontece nesse projeto depois que a gente faz o plano de ação? Depois que você faz o plano de ação, você faz a ação. E na ação, o que tem? Na ação tem mudança de processos. Então, de repente, lá no RH, você vai ter uma mudança. O que é mudança de processo? Eu vou dar um exemplo. Recebeu um currículo, não usou, não vai usar mais, descarta, tritura e joga fora. Ao invés de fazer de rascunho. Isso é mudar um processo, você entendeu? É o processo que você recebeu o currículo, de uso desse currículo, né? Você vai ter que ter alguns relatórios, sobretudo se você trabalha com base no legítimo interesse, a gente já conversou, a gente trabalha bastante para marketing, mas tem para outras finalidades também. Você precisa fazer alguns relatórios para deixar prontos para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se ela solicitar. Acho que no primeiro momento ela não vai solicitar nada para os pequenos, a não ser que haja algum incidente, alguma coisa mais importante, né? Ela já vai ter bastante trabalho com os grandes, mas é importante que vocês saibam e o quanto antes possam começar a se organizar. Então você precisa mudar, tem um outro processo que é importante, toda vez que você vai criar um produto novo, fazer alguma coisa nova que implique o uso de dados, é importante que desde o início isso já seja concebido com o olhar da privacidade, né? É o que a gente chama de privacy by design, né? Então você tem o desenho, a Giovana falou sobre isso. Vive na hora de construir algoritmos, construir sistemas, é importante que desde o início aquilo já seja desenhado com o olhar da privacidade, né? E é exatamente isso. Então a gente espera isso. E tem um processo para isso. Então, uma empresa que constrói produtos com base em dados, desde quando ela começa a construir aquele produto, ela já tem que fazer isso. E tem um checklist. Você pode ter um relatório, você pode ter um checklist, não importa qual é a sua maneira de trabalhar, né? Mas é importante que você construa tudo já com esse olhar. Eu vou pegar aqui minha colinha para não esquecer nada, porque eu tô muito corrido, né? E eu tô sem material de apoio. Eu nunca fiz isso, eu tô acostumada a dar treinamento. Tem PowerPoint, tem vídeo, tem um monte de material de apoio. Aqui não tem, né? Então eu vou pegar aqui. Os relatórios são vários, né? Já falei para vocês. As estruturas de atendimento, né? Então, se você é uma empresa que nunca deu um atendimento para um titular de dados, isso aí você vai ter que criar, né? E eu acho que essa devia ser das primeiras coisas, sinceramente, sabe? Porque, inclusive para você mostrar, né, que se preocupa com o tema, que se engajou em relação a esse tema da proteção e da privacidade, né? Então é importante você criar essa estrutura de atendimento. Vive, mas vou ter que gastar muito dinheiro? Não. Eu tô dizendo que se alguém for à sua empresa e perguntar, você vai ter que conseguir responder, né? A lei não fala se você vai ter que conseguir responder num sistema, num totem, entendeu? Na porta da sua loja, ou se você vai responder dando para ele por escrito. Tem prazos que a lei já diz quais são, né? Tem prazos curtos, tem prazo de 15 dias e tem prazos que a ANPD ainda vai dizer quais são os prazos para poder responder. Mas o fato é que você fatalmente vai ter que ter uma estrutura de atendimento, né? Então isso é uma coisa que você precisa organizar. Alguns sistemas vão ter que ser eventualmente contratados, mudados, alterados. Tem uma questão relacionada a acessos que é bem importante, que endereça o tema da segurança. Isso nunca foi uma novidade, né? Se você usa sistemas dentro da sua empresa, você precisa fazer uma gestão de acesso. Eu já falei sobre isso mais de uma vez. Quem que acessa o quê, por quê, como, né? Então é muito importante que você faça uma gestão de acessos eficiente, né? Isso endereça a segurança, endereça a prevenção e é necessário. Então você vai ter que colocar isso também no seu projeto. Você vai ter que descontinuar algumas coisas, né? Ou não, mas pode ser que você precise descontinuar alguns tratamentos, que você perceba que tem tratamento que não tem sentido, que não é necessário, que não vale a pena ficar gastando energia com consentimento, né? Então, você simplesmente opta por não mais tratar aquele dado. E não tem nenhum problema você optar por isso, tá? São coisas que vão estar dentro do plano da ação, né? Você vai criar políticas, você vai criar... E política de todo tipo, gente. Política de privacidade, termo de uso de sistema, gestão de cookies...
tudo que vocês fazem, né, tem que estar regrado de alguma maneira. E isso vai acontecer com a criação de políticas. Se você tem um site na internet, então você vai colocar lá o seu termo de uso do site, você vai colocar lá a sua política de uso de dados, né? Se você faz uma contratação e você capta informação pela internet, coloca lá qual é a sua política de contratação, né, de uso de dados nessa finalidade, entendeu? Para essa finalidade. Então é muito importante que você faça todas as suas políticas e você deixe isso disponível, né? Vivian, preciso deixar na porta da loja? Não, você não precisa deixar na porta da loja. Mas se alguém te perguntar, é importante que o seu funcionário saiba responder. A gente conversou, por exemplo, sobre câmeras de segurança, vocês se lembram? Alguém perguntou, pode ter uma câmera de segurança dentro da loja, né? E eu disse, pode. A base legal é legítimo interesse. Você precisa saber se aconteceu alguma coisa, o que foi que aconteceu e isso você faz parte. Então você pode usar sim. Mas é importante deixar claro isso em algum lugar. Então se alguém pergunta pro seu funcionário por que tem aquela câmera, ele tem que saber responder, né? Tem que ter essa política clara, entendeu? Então é importante que vocês cuidem disso, tá? Vamos ver. Enfim, tem um monte de coisa, mas eu acho que essas são as mais importantes. Acho que aqui já passei pela maioria. E aí, como que você vai fazer isso, né? Você vai ter que priorizar de novo. Olha lá a questão da priorização. Gente, esse negócio de priorizar, equilibrar pratinho, isso acontece na nossa vida pessoal, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na empresa, acontece o tempo inteiro. Você vai ter que ter um jeito de priorizar isso, né? Você vai priorizar por fluxo, você vai priorizar por área, enfim. Aí vai depender da realidade da sua empresa, da necessidade. Não vou nem me atrever a dar uma sugestão, porque isso vai depender muito do negócio, né? É leviano eu falar uma forma mais eficaz para todos os casos, entendeu? Mas o que é importante, né? Nesse caso, quem é que faz, Vivian? Quem que é responsável por isso? É o time do projeto? Aqui tem uma novidade. É o time do projeto, mas a pessoa responsável pela área, né? Ou o time responsável pela área. Então, por exemplo, se você tem uma adequação que tem que ser feita no RH, o time do projeto vai participar, mas o RH é que tem que implementar isso com o direcionamento, com o apoio do time do projeto, mas o RH vai ter que fazer, porque senão não vai funcionar. O time do projeto fecha a porta e a pessoa continua fazendo do jeito errado, entenderam? E depois disso, gente, a gente passa, inclusive porque essa pessoa da área, antes disso, essa pessoa da área é a pessoa que entende da rotina da área, né? Então ela tem que participar dessa discussão, porque o time do projeto não entende com profundidade todas as áreas, então as áreas têm que participar. Esse é o momento em que todo mundo participa, não tem discussão, tá? A dica aqui também é simplificação. Com certeza, simplificação, né? Em tudo. Então, vamos pensar o que realmente eu preciso tratar, o que eu não preciso tratar, não vamos tratar, entendeu? O que eu preciso, qual que é a base mais simples, nada de ficar buscando dar volta, colocar um monte de regras, né? Onde não são necessárias, de regras que não são necessárias, né? Então não, vamos tentar simplificar todos os processos, vai mais fácil, é mais fácil você gerenciar e o risco de dar um problema lá na frente é menor, tá bom? Depois disso, você tem uma melhoria contínua, né? Então você vai implementar cultura, você vai fazer treinamento periódico com seus funcionários. Esse é um assunto que tem que estar sempre em discussão, tem que estar sempre conversando, tem que estar sempre na primeira página da intranet, né? Então é alguma coisa que vocês precisam cuidar, ok? Tem que ser recorrente, faz evento, enfim, faz campanha. Isso quem cuida disso, né? Todas as áreas cuidam disso. A alta gestão tem que continuar patrocinando, o RH tem que estar perto do funcionário falando sobre isso, mas ele não fala sozinho, ele fala com apoio da área de proteção de dados e de privacidade.
Vivian, lembra, minha empresa é pequena, não tem tudo isso. Ótimo, gente, então é você mesmo, né? Se a sua empresa é pequena, é você mesmo que vai fazer. Mas é importante que esse assunto não seja esquecido, não se esqueça desse assunto. Por quê? Porque senão esse assunto vai vencer. Senão vai chegar uma nova hipótese de tratamento, um novo caso, e você não vai olhar para isso e pronto. Todo o trabalho que você teve foi um trabalho que ele foi importante, ele foi bacana, mas ele agora não é válido mais, porque chegou uma coisa nova que você não estava olhando. Então, é importante que esse assunto não termine, tá? Eu gosto de comparar esse projeto de implementação com uma rotina médica que todo mundo entende muito bem, né? Imagina que você vai fazer um exame, você vai fazer, sei lá, uma ultrassonografia, né? Para investigar alguma coisa. E aí você faz a ultrassonografia com o especialista, e eu gosto de comparar a ultrassonografia com o mapeamento de dados, tá? Porque na ultrassonografia ele vai realmente ver o órgão. Eu não consigo enxergar nada, né? Aliás, eu sou mãe e quando eu ia no ultrassom, no comecinho, tinha uma capacidade de abstração enorme para conseguir enxergar o neném, né? Mas o especialista, ele bate o olho, ele vê, não é assim? Aqui é a mesma coisa. Então, você vai fazer aquele mundo de perguntas, vai colocar tudo naquele Excel. As pessoas acham que as perguntas não têm sentido nenhum, mas você sabe o que é que você está buscando com aquelas respostas, entendeu? Então, a ultrassonografia é como se fosse a primeira fase, que é a fase do mapeamento. Depois, você tem um diagnóstico, né? Você tem um gap analysis. E aí, no diagnóstico, que é no laudo, né? O diagnóstico, ele vem em seguida ou não do laudo, né? Aí os médicos vão me matar, mas enfim, esse aqui é um LGPD sem juridiquês, não é medicina sem medicinês, né? Mas num laudo médico, vem lá falando qual é o tamanho do órgão, se o aspecto tá normal, tem um monte de códigos, né? Quando você vê muito código, você fica doido, preocupado, né? Vai no Google para saber o que é e só se ferra, porque o Google, ele vai te deixar assustado à toa ou vai te deixar tranquilo à toa, enfim. Aquilo ali é uma visão, é uma materialização do que o médico viu. E pode acontecer que lá no final do laudo o médico vai falar assim, tá tudo normal. Ou ele vai falar, foi diagnosticado tal doença em grau tal. Isso vem no laudo, em regra, né? Não pode não ser em todos, tá? Desculpem-me, médicos, mas é mais ou menos isso, porque os meus exames vêm assim, né? Ou ele vem esqueci a expressão técnica, enfim. Mas lá no final ele vai falar o que é que ele viu, qual que é a conclusão da ultrassonografia, né? Então, isso é o gap analysis, é qual que é a conclusão. O que você precisa mexer, o que você não precisa, o que você tem, né? Nas suas mãos. O que você tem em relação à maturidade do tratamento de dados? Você tem uma empresa que está totalmente compliance ou você tem uma empresa que precisa fazer algumas adequações? É isso o que o gap analysis vai te indicar. E, inclusive, quais são as adequações. E aí, você leva aquilo no médico e o médico vai te fazer te propor um tratamento, que é como se fosse um plano de ação. Ele vai te falar quais remédios você tem que tomar, ele vai te falar se você tem que fazer fisioterapia ou não, por quanto tempo você tem que fazer, enfim, ele vai te prescrever um tratamento que você vai seguir, porque você precisa resolver o seu problema de saúde, né? E depois disso, é a ação. Aí é você, meu amigo, minha amiga, é você fazendo exercício físico, é você fazendo um tratamento, às vezes, que vai ser um tratamento mais sério e doloroso, mas você vai ter que passar por ele para se curar, né? É você tomando os remédios no dia a dia, nos horários marcados, enfim. É você com uma dieta balanceada, da maneira como o médico prescreveu, e aí é a ação. Então, eu gosto de fazer essa comparação, porque é uma comparação que todo mundo entende, né? Eu acho que ela é bem didática. Uma implementação, ela não é diferente, ela é exatamente assim, tá bom? Bem, a gente já está no final da nossa live, tem uns 5 minutos no máximo. Talvez o Instagram vá aqui daqui a pouco começar a contagem regressiva. Eu queria dizer para vocês o seguinte, esse tempo aqui foi um tempo muito bom, né?
E se ninguém aqui colocou nenhuma pergunta, imagino que tenha sido esclarecedor, tomara. Quando ninguém me pergunta, eu sempre fico preocupada, porque ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Me dá um pânico no coração quando não tem pergunta, mas vamos seguir porque o tempo tá curto, tá bom? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, podem me chamar no direct, podem me chamar com o canal que vocês tiverem, né? Enfim, eu sou totalmente disponível, tá? Eu tô aqui pensando se eu faço, de repente, um aulão geral, sabe? Mais um formato de aula mesmo, entendeu? Alguma coisa que possa... que não tenha conhecimentos soltos como a gente fez, né? Que coloque mais metodologia, que coloque um pouco mais de metodologia nisso. Talvez surja alguma coisa aí para daqui umas 2 semanas, não sei ainda, tá, gente? Não tô pensando em nada ainda, porque... tô pensando, mas não resolvi nada ainda, porque a correria tá grande, né? E tá todo mundo meio enlouquecido com esse assunto, tá? Eu vou pedir para vocês... se inscrevam lá no canal do Telegram, lá na minha bio aqui no Instagram, tem lá o canal do Telegram. O Telegram esses dias ele ficou mesmo só por conta da maratona, mas agora a gente volta à programação, então todo dia eu vou colocar algum conteúdo lá, alguma coisa importante, alguma coisa que saiu nova, né? Alguma coisa do governo, alguma decisão, alguma boa prática, sempre vai ter alguma coisa nova. No feed também sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter mais informação. E eu tô pensando aí nesse aulão, vamos ver se isso vai acontecer, como que a gente organiza. Se eu fizer, não vai ser aqui no Instagram, porque aí eu acho que não tem muito sentido deixar aberto, eu acho que tem que ser uma coisa mais direcionada, vai ser gratuita, né? Não vou cobrar por isso, mas eu acho que vai ser mais direcionada. De repente eu queria saber de qual indústria a pessoa é, né? Não precisa falar o nome da empresa, mas falar qual que é o tipo de empresa que ela tem, até para fazer um negócio mais bacana, mais assertivo, né? Eu gosto muito de usar exemplos práticos durante as aulas e isso fica muito fácil quando a pessoa me fala um pouco dela, né? Mas como é uma aula para muita gente, porque eu vou deixar aberto, enfim, eu não sei ainda como eu vou organizar, mas eu vou organizar. Esperem que isso vai acontecer, isso vai sair, tá bom? Eu queria agradecer demais a quem me acompanhou aí esses dias todos. Teve muita gente que acompanhou ao vivo, teve muita gente que depois ia lá nas lives, né? Via a live, me falava e me dava feedback. Eu agradeço muito por todos os feedbacks recebidos. Eu não quero falar os nomes, porque às vezes eu vou esquecer alguém e a pessoa vai ficar chateada, né? Foram muitos feedbacks, feedbacks do que estava bom, feedbacks do que precisava melhorar. Eu sou uma pessoa que adoro receber feedbacks do que precisa melhorar, gente, porque a gente faz as coisas para vocês, né? Então, se vocês não falam, eu fico no escuro. Quando alguém me fala, eu agradeço, porque é a oportunidade que eu tenho de repente, fazer uma coisa mais direcionada, né? E o objetivo é realmente fazer alguma coisa endereçada mesmo, a dor de cada um, né, a necessidade de cada um, e para ajudar essa pessoa, seja que ela, independente se ela quiser trabalhar com isso, ou se ela quiser implementar na empresa dela, ou se ela quiser apenas conhecer sobre os seus próprios direitos e o próprio uso dos seus dados, né, então não tem problema nenhum. Para mim isso é indiferente, entendeu? O importante é colaborar e dividir um pouco, né, deixar esse assunto mais democrático, mais fácil de ser entendido para todo mundo. Então eu agradeço todos os feedbacks e eu espero receber mais. Por favor, entre em contato e a gente vai conversando, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Eu vou postar isso aqui e eu queria que todo mundo fosse lá e fizesse um comentário, me desse um feedback. É a última, não deixem de fazer, por favor, tá bom? Até a próxima, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau!